Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Depois de 3 anos, passando por vários lugares, chega o dia em que as palavras de Cristo iriam se cumprir. Em uma quinta-feira, depois da ceia, ele e alguns dos 12 foram para um lugar chamado Getsemane. Chegando lá, Jesus diz: "Sente-se aqui, enquanto vou ali orar." Nesse momento, Jesus enfrentou a primeira etapa da crucificação, onde ele mergulha em grande agonia e declara para os discípulos: "A tristeza que estou sentindo é tão grande a ponto de me matar." Essa tristeza se tornou tão profunda a ponto de ele suar gotas de sangue e clamar ao Pai: "Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu quer." Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem será entregue aos pecadores. Neste momento, Judas e os soldados levaram Jesus preso. Ali começa o martírio de Jesus. Os soldados que prenderam Jesus o levaram até a casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde estavam reunidos os mestres da lei e os líderes religiosos. Ali começou acusação atrás de acusação, tentando condenar à morte, mas nada encontraram. Em certo momento, 2 homens vieram testemunhar dizendo: "Este homem disse que sou capaz de destruir o templo e construir em 3 dias." Então, o sumo sacerdote levantou e disse a Jesus: "Você não vai responder à acusação que eles estão fazendo?" E Jesus ficou em silêncio. Então o sumo sacerdote exigiu que Jesus confirmasse se ele era realmente o Filho de Deus. A verdade é que a resposta de Jesus foi muito objetiva. Ele disse: "Você mesmo disse. E isso não é tudo. Logo você verá por você mesmo o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo nas nuvens do céu." Nesse momento, o sumo sacerdote se escandalizou. As pessoas ao redor começaram a gritar: "Morte! Matem-no!" E foi levado para a prisão. O Cordeiro que sofreu, traído pelos céus, ele carregou por mim todo o pecado
nada devo mais pelo sangue que derramou na cruz. O pecado já não me prende mais. Quem Jesus livra, livre viverá. Tudo pago está, nada devo mais pelo sangue que derramou na cruz. O pecado já não me prende mais. Quem Jesus livra, livre viverá. Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali teu amor. Minha alma cantará, aleluia, e glória e honra a ti, Senhor. Quando a pedra se moveu e nada se encontrou, aleluia, glória a Deus, Jesus ressuscitou. Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali teu amor. Minha alma cantará, aleluia, e glória e honra a ti, Senhor. E glória e honra a ti, Senhor. Quando amanheceu, Jesus foi levado até Pilatos, que era um governador romano, porque apenas o sinédrio não tinha o poder de condenar Jesus, e muito menos poder para matar Jesus. Nisso, ao encontrar Pilatos, os principais líderes e sacerdotes começaram a apresentar as acusações que tinham contra ele. Todo ano, durante a Páscoa, o governador libertava um prisioneiro escolhido pela multidão. E nesse dia, tinha apenas Jesus e um homem chamado Barrabás. Pilatos então pergunta à multidão qual prisioneiro o povo queria que fosse liberto. Qual dos dois vocês querem que eu liberte? A multidão, por influência dos religiosos, escolheram libertar Barrabás e pediram que Jesus fosse crucificado. Pilatos viu que a vontade do povo era essa e lavou as mãos diante da responsabilidade. Após Pilatos libertar Barrabás, os soldados levaram Jesus para ser açoitado. Ali ele foi ferido de uma forma tão grave que suas veias e alguns órgãos internos ficaram expostos. Ali começou a jornada dolorosa de Jesus até a crucificação. Depois, eles levaram Jesus para o pretório, que era a residência oficial do governador romano. Este foi o momento onde começou a zombaria contra Jesus. Ali, eles vestiram ele com um manto vermelho e colocaram uma coroa de
espinhos em sua cabeça e deram um cetro. E as palavras que os soldados usavam contra Jesus era: viva o Rei dos Judeus, viva! Se não bastasse, passaram a cuspir em Jesus e bater com o cetro em sua cabeça. Assim, o ferindo ainda mais. Após essa cena, levaram ele para ser crucificado. Recebo o pão de Deus, partido por amor, seu corpo lá na cruz, completo me tornou, o sangue lembrarei que derramou em dor. Um novo fim comprou a todo pecador. Aleluia, me lembrarei da aliança. Aleluia, da cruz não me esquecerei. Em fé vou prosseguir, com humildade andar, a Cristo vou seguir, como Ele me tornar. Aleluia, me lembrarei da aliança. Aleluia, da cruz não me esquecerei. Se eu me perder no caminhar, se sua graça eu negar, me lembre tudo pago está. Aleluia, que eu sempre me lembre.
De acordo com a lei, a crucificação deveria ser feita fora da cidade. O condenado era obrigado a carregar o seu próprio instrumento de execução. Durante todo o percurso, uma grande multidão o seguia. Chegando no Gólgota, que significa colina da caveira, pregaram suas mãos e seus pés. Colocaram uma placa na cruz dizendo: "Este é Jesus, o Rei dos Judeus." E o colocaram no meio de 2 ladrões, cumprindo Isaías 53:12. Os soldados ofereceram para ele uma esponja com vinagre, e ele recusou. Após isso, todos ficaram esperando a morte dele. Algumas mulheres, que sempre o seguiam, ficaram próximas vendo Jesus na cruz. Esse podemos descrever que foi um momento de grande tensão e agonia. A cena por ver Cristo morrendo, pouco a pouco, não era algo agradável de se ver. Apesar de toda aquela cena e zombaria contra Jesus, não cessou. O povo continuava falando: "Ele salvou os outros, mas não pode se salvar?" Jesus então olha toda essa situação e, mesmo diante de toda essa blasfêmia, ele orou ao Pai dizendo: "Pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem." Isso nos revela que, mesmo cheio de dor, o amor dele pela humanidade sempre prevaleceu. Como prova disso, é o ladrão que estava ao seu lado que recebeu a salvação. Era meio-dia. Toda a terra ficou em trevas. E a escuridão durou 3 horas. Uma escuridão total. Acredito que este foi um dos momentos mais difíceis para Jesus, pois toda a iniquidade estava sobre ele. E por conta disso, Deus virou o seu rosto, porque ele não suporta ver a iniquidade a ponto de Jesus gritar: "Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste?" Depois de ver que tudo estava concluído, Jesus olha para os céus e finalmente entrega seu espírito e morre. Nesse exato momento, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e tudo se cumpriu. Amor de Jesus Cristo, perdão do Criador, a cruz não deixa duvidar da paixão do Salvador. Nos resgatou, nos libertou, a cruz, a morte derrotou. Jesus, seu sangue derramou
Cordeiro de Deus, eu sou livre, o Deus que salva.